Olá e bem-vindos ao quarto vídeo da playlist. Estamos no quarto vídeo. Quem não viu os vídeos anteriores, sugiro que volte e acompanhe desde o primeiro vídeo, tá bom? Para não ficarem perdidos. A gente sabe que o objetivo é resolver todas as atividades propostas na apostila do Rio Educa, a versão 2022. Beleza? Então vamos ao vídeo. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. É muito importante para mim. Olá, pessoal. Então vamos lá, vamos continuar. Exercício número 31. Classifique os quadriláteros destacados. Ali ele quer que você faça a seguinte classificação: trapézios, paralelogramos ou não trapézios e não paralelogramos. Lembrando que para ser paralelogramo, ele tem que ter dois pares de lados paralelos. Veja, como é um quadrilátero, você vai ter que ter um parzinho paralelo andando juntinho, ali um parzinho e outro parzinho também. Esse que é o paralelogramo, tem que ter dois pares de lados paralelos. E trapézio, ele só tem apenas um par de lados paralelos. Porque se tiver dois pares de lados paralelos, será o quê? Será paralelogramo. Então, trapézio é quando tem apenas um par de lados paralelos. E não trapézios e não paralelogramos, ou não paralelogramos e não trapézios, é a mesma coisa, a ordem não vai interferir, é quando não tem pares de lados paralelos. Então, olhando para essas figuras, perceba que este lado caminha juntinho com este outro lado aqui. Então, eu tenho um par de lado paralelo. Esse lado de baixo é paralelo a esse lado de cima. Então, esse outro lado aqui, ó, da direita é paralelo ao lado da esquerda. Então, por isso que eu coloquei aqui a letra B, porque trata-se de quê? Trata-se de um paralelogramo. Ficou confuso isso daqui, né? Só para botar aqui, é o A. O A é um paralelogramo. Se coloquei ali, deixa eu botar logo as respostas aqui para não ficar confuso. Tá, ó. Esse aqui, que é o A, é o paralelogramo. Porque ele tem dois pares de lados paralelos. Esse lado paralelo a esse e este lado paralelo a esse. Este daqui é um trapézio. Por que ele é um trapézio? Eu tenho que este lado é paralelo, tá juntinho, caminhando aqui na mesma direção. Mas esse outro não está juntinho, tem um pouco de diferença. Então, este daqui só tem um par de lados paralelos. Então, por isso que eu botei a letra B ali, como eu apertei, acabou me confundindo na hora de dar a resposta. Mas, ó, é um paralelogramo, porque tem dois pares de lados paralelos. É um trapézio, porque tem apenas um par de lados paralelos, e aqui é não trapézio e não paralelogramo, porque ele tem quatro lados, por isso é um quadrilátero, e não tem nenhum lado paralelo, não tem nenhum par de lados paralelo, entendeu? Esse lado daqui não é paralelo a esse. Este daqui também não é paralelo a esse, então não tem lados paralelos. Então, por isso que ficou o quê? A letra C. Então, a resposta correta é B, porque aqui é um trapézio, esse aqui o B. A, porque esse daqui é um quadrilátero, é um paralelogramo. Todos são quadriláteros, tem quatro lados. E esse aqui, a letra C, é não trapézio e não paralelogramo. Beleza? Vamos lá. Questão número 32. Ali. Em uma folha em branco, crie uma composição de figuras geométricas, como a da atividade anterior. Ele pediu para você escrever, mas na verdade, o exercício que ele está pedindo aqui, esse aqui eu não fiz aqui não, tá? O 32. É mais para vocês fazerem. Essa aqui é uma resposta mais pessoal. Ó. Destaque em suas composições o quadrilátero e classifique entre trapézio, paralelogramo e não trapézio e não paralelogramo. Lembrando que paralelogramo, dois pares de lados paralelos. Trapézio, apenas um par de lados paralelos. E não trapézio, não paralelogramo,
nenhum par de lados paralelos. Então, isso aqui, a 32, é um exercício mais ali pessoal, então eu não vou estar aqui. Vou começar a responder a partir da 33. Beleza? Então, vamos lá. 33. Como você descreve um quadrado? Eu coloquei aqui mais a definição clássica, né, de quadrado. O que o quadrado é? Quadrado é o quê? Um quadrilátero com 4 lados iguais e 4 ângulos iguais. Então, ele não tem só 4 lados iguais. Ele tem 4 ângulos iguais e 4 lados. Então, esse é o quadrado, que é um quadrilátero que tem 4 lados iguais e 4 ângulos iguais. E como que você descreve o retângulo? Veja, o retângulo é aquele mais compridinho. Então, ele não tem os 4 lados iguais, mas ele tem o que é igual? Os ângulos. Então, ó, o que é um retângulo? Retângulo é o quadrilátero que tem 4 ângulos iguais. Veja, quadrado tem 4 lados iguais e 4 ângulos iguais. Retângulo tem apenas o quê? 4 ângulos iguais. Os quadrados e retângulos são trapézios ou paralelogramo? E aí? Pensaram dentro da definição geral dos quadriláteros? Será que o quadrado é um trapézio ou é um paralelogramo? Será que o retângulo é um trapézio ou é um paralelogramo? Pensaram? Isso mesmo, o trapézio, o quadrado é um paralelogramo, porque vão ter 2 pares de lados paralelos, e os retângulos também são o quê? Também são paralelogramo, porque possuem 2 pares de lados paralelos. Beleza? Então, coloquei a resposta aqui da 35. Resposta correta, eles são paralelogramos. Entendendo? Beleza, então. Questão número 36. Qual a diferença entre quadrado e retângulo? Perceba, eu já botei a definição aqui para vocês entenderem. O quadrado, ele tem 4 lados e 4 ângulos iguais. O retângulo tem apenas o quê? 4 ângulos iguais. Então, como que a gente poderia colocar aqui a diferença? Escrevendo isso para vocês entenderem. O quadrado tem 4 lados iguais e 4 ângulos iguais. E o retângulo somente o quê? 4 ângulos iguais. Não tem como fugir muito dessa definição clássica, não, tá? Mas visualmente, você percebe que o retângulo é um quadrado espichado, um pouquinho maiorzinho, né? Que está ali com ângulo de 90 graus, que é aquele ângulo reto. Ângulo reto. Beleza? Questão número 37. Questão 37 está dizendo o seguinte. Todo quadrado é um retângulo? E aí? Vamos pensar nisso. Será que todo quadrado é um retângulo? Sim, porque o quadrado é o quadrilátero que tem o quê? 4 lados iguais e 4 ângulos iguais. Então, ele tem 4 ângulos iguais. Então, ele está aqui atendendo a definição de retângulo. Então, todo quadrado é um retângulo. Beleza? Porque ele acaba abrangendo de forma maior, né, com muito mais propriedade, um retângulo. Então, todo quadrado é um retângulo. Sim, ó, todo quadrado é um retângulo, pois o quadrado tem 4 ângulos iguais. Além de ter 4 ângulos iguais, ele tem também o quê? 4 lados iguais. Agora, a perguntinha contrária. Todo retângulo é um quadrado? E aí, pense. Será que todo retângulo é um quadrado? Veja, a definição de retângulo é um quadrilátero com 4 ângulos iguais. Está faltando o que para ele ser quadrado? 4 lados iguais. Então, ele não tem todas as características do quadrado. Então, todo retângulo é um quadrado? É claro que não, né? Nem todo retângulo é um quadrado. Então, a resposta da 38 é não. Os retângulos não são quadrados, pois os retângulos não têm o quê? Não têm lados iguais. Ficou claro essa parte para vocês? Beleza?
Vamos lá, vamos para a questão número 39. Dandara e Cauã são netos de Dona Olga. Dandara, que mora mais perto da avó, faz-lhe visitas a cada 3 dias. E Cauã visita a avó a cada 5 dias. Beleza? Um visita a cada 3 dias e o outro visita a cada 5 dias. Em um determinado dia, ambos visitaram a avó. A partir dessa situação, responda. Veja, todos esses exercícios que tem de 3 em 3 dias, de 5 em 5 dias, de 6 em 6, tudo leva a crer que trata-se de exercícios de múltiplos. E múltiplos o quê? Múltiplos comuns. Perceba então, ó, antes de resolver isso, ele fez alguns questionamentos aqui. Letra A, letra B, letra C e letra D. Vamos lá. Quais são os primeiros múltiplos não nulos de 3? Ó, os múltiplos de 3 são esses, 0, 3, é contar de 3 em 3, né? Como ele está falando não nulo, você vai excluir quem? Vai excluir o 0. E quais são os múltiplos comuns? Perdão, e quais são os múltiplos não nulos de 5? Os não nulos múltiplos de 5 é quem? Primeiro você acha os múltiplos de 5, contando de 5 em 5, 0, 5, 10. Como ele quer os não nulos, você corta o 0. Aí ele fala, qual é o primeiro múltiplo não nulo que aparece nos dois? Quando a gente fala simultâneo, é que aparece tanto no de cima quanto no de baixo. Veja, qual é o que aparece tanto como múltiplo de 3, quanto múltiplo de 5? Hein? Muito bem, ó. O 15, ó. 15, então, é o quê? É o mínimo múltiplo comum, é o que aparece pela primeira vez. Vão ter outros, mas o 15 é o que aparece a primeira vez. Por isso que ele é chamado de o quê? Mínimo múltiplo comum. Aí ele faz essa perguntinha. De quanto em quanto tempo, então, eles vão visitar a avó no mesmo dia? Que vai ser o MMC, que é o mínimo, de 15 em 15 dias. Esses exercícios são exercícios clássicos de problema de MMC. Um sinal abre de tanto em tantos minutos, o outro também. Num determinado tempo, eles abrem junto. Daqui a quanto tempo vão abrir novamente? Então, problemas clássicos de MMC. Tá bom? Vamos fazer agora aqui o próximo exercício, exercício número 40. Ó, complete. Dizemos que um número é múltiplo do outro quando pode ser obtido a partir de uma o quê? E aí, pensaram? Eles podem ser obtidos através de uma multiplicação. Aqui, ó, por exemplo, 15 é múltiplo de 5, pois 5 vezes 3 é igual a quem? 15. Da mesma forma que 15 é múltiplo de quem? De 3, pois 3 vezes 5 é igual a quanto? 15. Então, ó, 15 é múltiplo de 3 e 15 também é múltiplo de quem? De 5. Depois a gente vai ver que quando a gente consegue colocar esses produtos dessa forma, também eu posso dizer que 3 é divisor de 15 e que 5 é divisor de 15 também, que é o contrário. A gente está fazendo agora os múltiplos. Mas a ideia para divisores é a mesma. Tá bom? Vamos lá, exercício número 41. Observe o diagrama abaixo e responda. Quantos quadradinhos pequenos formam a figura ao lado? Veja, você pode contar, né? 1, 2, 3, ou fazer o seguinte, fazer uma multiplicação. Ó. Quantos tem aqui na vertical? 1, 2, 3, 4. E quantos tem na horizontal? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 vezes 4 vai dar quantos quadradinhos no total? 20. Ou você pode contar todos eles. Mas se os quadrinhos forem 1.000, 5.000, difícil, né? De ficar contando. É melhor usar a técnica
da multiplicação. Que operação matemática nos permite calcular essa quantidade sem termos que contar um a um? Acabei de falar, né? Que operação é essa? Multiplicação. Então, podemos dizer que 20 é múltiplo de 4 e 5. Então, 20 é múltiplo de 4 e 20 também é múltiplo de quem? De 5. Pois pode ser escrito na forma de uma multiplicação. Ó. 4 vezes 5 dá 20. Então, quando você consegue colocar na forma de uma multiplicação, esses números acabam sendo múltiplo do número maior. Também? E também que 4 e 5 são divisores de 20, é o que eu tinha falado lá da última vez. O número maior é múltiplo desses números menores. E esses números menores são divisores do número maior. Então, ó, 4 é divisor de 20 e 5 também é divisor de quem? De 20. E aqui, 4 é divisor de 20, entendeu? E 5, acabei repetindo, quis falar o contrário. Eu quis dizer que 20 é múltiplo de 4 e que 20 também é o quê? Múltiplo de 5. Acabei embolando a explicação ali, mas vocês entenderam. Beleza? Então, essa resposta aqui também está feita. 41. Vamos para a 42. Dizemos que um número é divisor de outro quando a divisão do segundo pelo primeiro deixa resto o quê? Pensaram? Tem que deixar resto o quê? Tem que deixar o resto zero. Entenderam? Se tiver que sobrou algum resto, então ele não é divisor. Entendeu? Perceba que no exemplo anterior, o número total de quadrinhos, dos quadrinhos pequenos que ele colocou, representa um múltiplo. E a quantidade de quadrinhos na horizontal e na vertical representa o quê? Os divisores. Que a gente viu que tinha o quê? 20 quadradinhos, que eram formados por 4 vezes 5. Então, 4 é divisor de 20 e 5 também é divisor de quem? De 20. Beleza? Vamos para o exercício número 43. O conjunto dos múltiplos de um número e o conjunto dos divisores. Ali, que ele vai colocar assim, ó, o conjunto dos divisores ele chama de D de N e o conjunto dos múltiplos M do número que você está colocando ali. Então, veja, quem são os múltiplos de 4? Você vai contar de 4 em 4 a partir do zero. Então, quem são os múltiplos de 4? 0, 4, 8, 12. Perceba, os múltiplos, eles são infinitos, ó, não vai terminar aqui. Entendeu? E os múltiplos de 5? Vai contar de quê? De 5 em 5. 0, 5, 10 e assim vai. Os múltiplos de 6? Também, vai contar de 6 em 6. E os múltiplos de 7? Vai contar de 7 em 7. 0, 7, 14, 21, 28, assim vai. E os múltiplos de 8? Isso mesmo. Vai contar de quê? Vai contar de 8 em 8. Os múltiplos de 15? Vai contar de 15 em 15. Agora, os divisores, eles não serão, você vai perceber que não são esses pontinhos, não vai ter esses pontinhos. Divisores, ele não é infinito. Divisores são finitos. E os divisores de 4 têm que ser menores que quem? Menores do que 4. A gente chama de divisores triviais. Quem vai dividir o 4 é o próprio 4 e 1. Esses são os divisores triviais, mas você vai tentando. Será que é divisível por 3? Será que é divisível por 2? Porque todo número é divisível por ele mesmo e por 1. Esses são chamados divisores triviais. Então, quem são os divisores de 4? Além do 4 e do 1, também quem? 2. Porque se você dividir 4 dividido por 2, vai deixar resto 0. Existe uma técnica para a gente fazer ali os divisores, achar todos os divisores do número. Depois eu vou ensinar para vocês. Nesse primeiro momento, a gente só vai fazer ali por tentativa mesmo. Lembrando que para ser divisor, o resto da divisão tem que ser o quê? 0. Beleza? Então,
vamos ver quem são os divisores de 5. Os divisores de 5 têm que ser menores ou iguais a quem? A 5. E 0, eu esqueci de falar também, frisar. 0 não é divisor de ninguém, você não pode dividir por 0. Entendeu? Isso não é definido na matemática. Beleza? Então, quem são os divisores de 5? Vai tentar quem? O 5, que é, e o 1. Depois você tenta o 4, tenta o 3, tenta o 2, para ver se é. Na verdade, os divisores de 5, até porque a gente vai ver que 5 é um número primo. Quem são os divisores de 5? Apenas 5 e o 1. E quem são os divisores de 6? Os divisores de 6 têm que ser números menores que quem? Menores ou iguais a quem? A 6. Você vai tentando por 6, por 5, por 4, assim, e ver qual que vai deixar o quê? Resto 0, porque até então a gente não está fazendo decomposição em números primos e a técnica que eu vou ensinar para vocês é por decomposição de números primos. Beleza? Por enquanto a gente vai tentando fazer as divisões e ver se vai dar resto 0. Então os divisores de 6 serão quem? 1, 2, 3 e 6. Quem são os divisores de 7? 7 é outro número primo. Os divisores dele só vai ser também quem? 1 e 7, que são os divisores triviais. Olha lá, ó. E 8. Lembrando que os divisores, veja, não tem ninguém com pontinho aqui, ó. Os divisores são finitos. Os divisores de 8, ali são números menores ou iguais a quem? A 8. Então você vai testando. O 8 com certeza é. O 8 e o 1 são os triviais. Agora você vai tentando os outros. Vamos lá. Quem são os divisores de 8? 8, 4, 2 e 1. 3 não é divisor do 8, porque vai deixar resto. Beleza? Quem são os divisores de 15? São números menores ou iguais a quem? Menores ou iguais a 15. Beleza? Então vamos lá. Vai ter que ir testando, né? Não tem jeito. 15 e 1 são os triviais. Aí você tenta. O 5, o 3. Então ele não vai ser por 2, não vai ser por 4, não vai ser por 6, assim vai. Tá bom? Mas isso aqui a gente vai aprofundar depois ali no caderno, fazendo alguns exercícios sobre achar os divisores pela técnica da fatoração. Tá bom? Vamos lá, exercício número 44. Analisando a listagem acima, né, que a gente fez lá, o menor múltiplo comum entre 5 e 7 será quem? Então eu botei aquela lista lá só para que a gente tenha ciência. Os múltiplos de 5, 0, 5, 10 e os múltiplos de 7, quem? Então, qual é o menor múltiplo comum que vai aparecer em cima e embaixo aqui? Hein? Qual que vai aparecer em cima e embaixo? Muito bem, olha lá. 35. Então, 35 é o quê? É o menor múltiplo comum. Como ele tem reticência, vai aparecer o próximo. Ele vai ser de 35 em 35. O próximo múltiplo comum vai ser 70. Entenderam? Vamos lá. O menor múltiplo comum é entre 4 e 6. Você coloca quem são os múltiplos de 4, que é contando de 4 em 4, e depois bota os múltiplos de quem? De 6. E veja qual que aparece ali primeiro, tanto nos múltiplos de cima, que é o de 4, quanto nos múltiplos aqui de baixo, que é o de 6. Qual é o que aparece ali? Qual o primeiro que aparece? E tá errado aqui, ó. Acabei marcando errado. Não é 24. 24 é o segundo. Tá vendo? Até o professor erra. Depois a gente tem que corrigir aqui, ó. O múltiplo comum, o primeiro que aparece aqui é quem? É o 12. Então eu botei errado aqui. Tá 24, mas tá errado. O primeiro que aparece aqui é quem? É o 12. Não é o 24. Fui fazendo correndo e acabei errando, tá bom? Façam essa correção aí. Não é 24, não. Múltiplos de 4 e de 8. Quem vai ser? Vamos fazer os múltiplos de 4. 0, 4, 8, assim vai. E vai fazer os múltiplos de quem? De 8.
Quem são os múltiplos de 8? Também, ó, colocando lá, de 8 em 8. O que vai aparecer em cima e embaixo pela primeira vez? Não vai dar mole igual eu dei mole aqui, não. Nessa letra B. Marquei o 24, quando na verdade o primeiro que aparece aqui é quem? É o 12. Então vamos lá. Vai ser quem? Muito bem, ó. O primeiro que aparece aqui é quem? É o 8. Ah, mas é 16. 16 também é. Mas o primeiro que aparece é quem? O 8. Tá bom? Comi mosca aqui na letra B. Letra D. Quais são os múltiplos de 6? Contar de 6 em 6. Quais são os múltiplos de 15? Contar de 15 em 15, a partir do zero. Qual é o primeiro que aparece? Em cima e embaixo? Qual é? Muito bom, isso mesmo, ó. É o 30. Então, o múltiplo de 6 e 15, múltiplo comum, é quem? 30. Beleza? Vamos lá. Exercício número 44. Agora ele não quer mais os múltiplos, ele quer quem? Os divisores. Já que naqueles exercícios anteriores lá a gente achou os divisores, agora ele quer fazer qual vai ser os divisores comuns. A gente já sabe que os divisores de 4 é 1, 2 e 4. E os divisores de 15 é 1, 3, 5 e 15. Então, qual é o divisor comum que está aqui no de cima e também está no de baixo? Pensaram? Quem vai ser o divisor comum? Ele mesmo, ó, 1. Porque os outros não conseguem, não tem em cima e embaixo. Tem que dividir tanto o 4 quanto quem? O 15. Quem são os divisores comuns de 6 e 15? Como é que a gente vai fazer isso? A gente já sabe que os divisores do 6 é 1, 2, 3 e 6, que a gente já calculou. E os divisores de 15, repetindo aqui, ó, é 1, 3, 5 e 15. Agora você vai ver qual que aparece em cima e aparece também embaixo. Bem? Muito bem, ó. Aparece aqui. Ah, mas esse outro aqui, o 1, também aparece? Aparece. Entendeu? Só que ele está pedindo quem? O maior. O 1 aparece? Aparece. Mas o 3 também aparece aqui, ó. Então, como ele está pedindo o maior, você tem que pegar o maior. Tá bom? Por isso que é MDC, é o maior divisor comum. Beleza? Então, vai ser quem? O 3. O maior divisor comum entre 4 e 8. Veja, quem são os divisores de 4? 1, 2 e 4. Quem são os divisores de 8? 1, 2, 4 e 8. Quem é o divisor comum, o maior deles? 4. Ah, mas o 1 também é divisor comum? É. O 2 também é divisor comum? Também. Mas quem é o maior divisor comum entre eles? O que está neste de cima e também está no de baixo. É o 4. Por isso que ele é o maior divisor comum. Ah, professor, mas esse outro também aqui é divisor comum. Ele é, não estou dizendo que não é. O 1 é divisor comum? É. O 2 é divisor comum? Também, mas ele está pedindo quem? Ó? O maior divisor comum. Beleza? Então, o maior divisor comum vai ser o 4. O maior divisor comum entre 6 e 8. Coloca quem são os divisores de 6 e coloca quem são os divisores de 8. Veja, por que vai ser o 2? Ah, e o 1 também é comum? Sim, mas o 2 também é comum. Agora o 3 não aparece aqui, nem o 6. O maior, que aparece tanto no de cima quanto no de baixo, é o 2. Então, o maior divisor comum entre 6 e 8 é quem? 2. Entenderam a sistemática? Então, beleza. Depois eu vou ensinar para vocês, estou sendo repetitivo, mas eu tenho que falar, uma técnica melhor para a gente achar divisores. Tá bom? Por enquanto, vamos fazer dessa forma. Questão número 45. Em um jogo, há cartões numerados de 1 a 20. Cada participante lança um dado e resolve os desafios dos cartões cujos números são múltiplos dos números tirados.
Daniel tirou 3 e Dandara tirou 5. Então, Daniel vai resolver os múltiplos de 3 e Dandara vai resolver os múltiplos de quem? De 5. A partir dessa situação, responda. Que desafios Daniel deve resolver? Bom, Daniel vai resolver os múltiplos de quem? De 3. Mas o dado só tem número de 1 a quem? De 1 a 20. Então, você vai pegar os múltiplos de 3 de 1 a 20. Até porque os múltiplos são infinitos. Olha as reticências aqui. Mas eu só preciso pegar os múltiplos de 3 que estão entre quem? Entre 1 e 20. Quem são, então? Quais foram os desafios que Daniel resolveu? Aqui eu botei primeiro aqui os múltiplos de 5, da mesma forma. Múltiplo de 5 vai contando de 5 em 5. Múltiplo de 3 vai contando de 3 em 3. Mas Daniel vai resolver os múltiplos de 3 compreendidos entre 1 e 20. Quem vai ser os desafios que Daniel vai responder? 3, 6, 9, 12, 15 e 18. Beleza? Que desafios agora Dandara deve resolver? É os múltiplos de 5 que estão compreendidos entre quem? Entre 1 e 20. Quem são os múltiplos de 5 que vão estar compreendidos entre 1 e 5? Isso mesmo, 5, 10, 15 e 20. Aí ele pergunta, quantos desafios ambos devem resolver separadamente? Veja, percebam que o 15 ele está tanto para Daniel quanto para quem? Dandara. Então, na verdade, Daniel deve resolver separadamente o 3, o 6, o 9, o 12 e o 18. E Dandara deve resolver quem? O 5, o 10 e o 20. Porque o 15 foi sorteado, então vai ter que ser resolvido tanto por Daniel quanto por Dandara. Por isso que ele está perguntando quantos desafios ambos devem resolver separadamente. Então, esse aqui vai resolver 1, 2, 3, 4, 5. E esse aqui vai resolver 1, 2, 3, porque esse aqui vai sair. Então, 5 são os desafios que Daniel tem que resolver sozinho. E 3, o que Dandara tem que resolver sozinho, totalizando 8 desafios que eles estão querendo. Então, eu coloquei assim só para você entender. Os desafios do cartão 15 deverá ser resolvido por ambos. Então, separadamente serão resolvidos os desafios dos cartões. Aqui eu juntei todos, né? Lá, totalizando 8 desafios conforme eu discriminei aqui, para cada um. Beleza? Vamos lá. Exercício número 46. Uma escola organiza uma feira cultural de 3 em 3 anos. Lembrando, esse tipo de exercício, de 3 em 3, de 4 em 4, de 5 em 5, são exercícios típicos de MMC. Então, já sabe que vai ser problema de MMC. Então, a feira cultural de 3 em 3 anos. Em 2018, um dos temas do evento foi a Copa do Mundo de futebol. Aí ele perguntou, que ocorreu nesse mesmo ano. Então, teve uma Copa em 2018. Lembrando, aí o problema não deixa aqui explícito isso, mas implicitamente a gente sabe que a Copa ocorre de 4 em 4 anos. Então, veja, a feira cultural ocorre de 3 em 3 e a gente sabe que a Copa ocorre de 4 em 4. Então, basta você achar o MMC de 3 e 4 e depois somar. O ano, eles coincidiram aqui em 2018, obviamente que depois vai ser quem? Vai somar o MMC. Então, vamos lá. Primeiro, você tem que pegar os múltiplos de 3, porque esse aqui está indo de 3 em 3. E depois, múltiplo de 4, porque a Copa é de quem? De 4 em 4 anos. Repetindo, não está explícito, mas implicitamente a gente tem que ter isso em mente, porque a Copa do Mundo é de 4 em 4 anos. Então, qual é agora o número que vai aparecer tanto em cima quanto embaixo? Hein? Pensaram? Isso mesmo, é o 12 que vai aparecer. Então, 12 é o MMC. Então,
o próximo evento simultâneo ocorrerá daqui a 12 anos. Como ele começou aqui igual em 2018, 2018 mais quem? Mais 12. Então, o próximo evento simultâneo vai ser quem? 2030. E depois? 2042. É só tu ir somando de 12 em 12. Beleza? Esse tipo de exercícios que vocês verificarem de 3 em 3, de 4 em 4, 5 em 5, de novo, você repetitivo. São problemas de mínimo múltiplo comum. Questão número 47. Um sinal de trânsito completa um ciclo, isto é, verde, amarelo e vermelho, nessa ordem, em 1 minuto e 30 segundos. Bom, esse problema aqui é um pouco mais difícil para se resolver. Por quê? Porque você vai ter que saber que 1 minuto são quantos segundos? 60 segundos. E aqui você vai colocar agora esses 60 segundos com esse daqui que ficou, vai dar 90 segundos. E você vai ter que fazer esse ciclo, esse cálculo, tudo em segundos. Mas também vai ser de MMC. Mas esse conhecimento a gente tem que ter. Então, ó, um sinal, ele completa o ciclo em 1 minuto e 30 segundos. E um outro sinal completa o ciclo em quê? Em 2 minutos. 2 minutos a gente sabe que são o quê? 120 segundos. Então, se às 15 horas, bom, às 15 horas, ambos estão iniciando um ciclo. Qual será o primeiro horário em que ambos irão iniciar algum ciclo com o mesmo tempo? E aí? Com o mesmo tempo, não. Ao mesmo tempo. É que tá ruim para ler aqui o slide. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu falei, 1 minuto é igual a 60 segundos. Bom, o primeiro sinal, então, como ele faz o ciclo completo. Pô, quase que eu fiquei, ele falou completo, hein? Vai ficar como um erro mesmo de gravação. Ele faz o ciclo completo em 1 minuto e 30 segundos, vai dar quantos segundos que ele faz o ciclo? 90 segundos. E o segundo sinal, vou botar aqui, ele vai ser múltiplo de quem? De 90. Então, se ele está fazendo o ciclo completo a cada 90 segundos, então, começando a partir aqui do zero, quem são os múltiplos de 90? 0, 90, 180, 270, 360, que vai ser de 90 em 90. Já o segundo sinal é em 2 minutos. 2 minutos vai ser o quê? 120 segundos. Por que eu não trabalhei esse daqui tudo em minuto? Porque um está em minuto, a medida está em minuto, e a outra medida está em quê? Em segundo. Esses números aqui são chamados números complexos, porque tem 2 medidas. Por isso que eu transformei tudo para segundo. Beleza? Então, esse aqui vai ser múltiplo de quem? Múltiplo de 120. Então, quem são os múltiplos de 120? Os múltiplos de 120 vai contar de 120 em 120. Então, 0, 120, 240, 360, 480 e assim vai. Aí você percebe que o múltiplo comum dele é que número? 360. Então, eles vão coincidir depois de 360 segundos. Aí nós já temos uma outra problemática. 360 segundos, quantos minutos são? Pensaram? Veja, 1 minuto, 60 segundos. 360 segundos, quantos minutos são? Pensaram? Vamos fazer esse cálculo? Ó. Muito bem, quem respondeu 6 minutos. Porque basta você dividir 360 dividido por quanto? Por 60. Você vai achar 6 minutos. Bom, se o ciclo começou às 15 horas juntos, ambos estão às 15 horas, o próximo ciclo que vão começar ambos juntos vai ser daqui a quantos minutos? 6 minutos. Então, que horas que vai começar isso? 15 horas e 6 minutos.
Confesso que esse exercício é um exercício um pouco mais trabalhado. É um exercício mais complexo. Entenderam, galera? Para não ficar muito longo, acho que já estendi bastante esse vídeo, nós vamos terminar por aqui. Espero que vocês tenham compreendido e vamos para o próximo vídeo. Então, vamos lá. Tchau!